te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz. Vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria. Vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz. Vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria. Vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Tudo bem? E aí, muito frio por aí ou não? Mas glória a Deus que vocês estão aqui. Sinal de que nós queremos ser mais cheios da presença de Deus, amém? Eu quero deixar um versículo para vocês que está em Salmos 122, 1. Diz assim: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Levanta a mão, amém? Vamos orar ao Senhor, curva a cabeça e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Jesus, te agradecer pelo privilégio que temos de estar em tua casa nessa noite. Queremos, Senhor, te entregar o verdadeiro louvor e adoração, tudo que sai do nosso coração nessa noite. Que possamos, Espírito Santo, experimentar daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Deus, que o Senhor possa trazer cura, libertação, que o Senhor possa nos encher com a tua presença, que possamos levar as nossas bênçãos para as nossas casas, que possamos, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa trazer ainda aquele que não chegou, aquele que está assistindo nós pela internet. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser visitados por Ti. Que o Senhor possa trazer as pessoas em segurança. Que o Senhor possa cuidar de cada um que não pôde estar presente. Mas que possamos, Espírito Santo, entregar tudo que temos nessa noite a Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe tudo que temos para Te entregar. Que o nosso louvor suba a Ti como incenso suave. E que possamos, em nome de Jesus, receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através da palavra. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações através de cada canção. E que possamos, em nome de Jesus, ser cheios e saciados pela Tua presença. E que o inimigo não possa roubar nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Precioso Jesus, aos Teus pés
poderia te oferecer por tudo que tu tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Declare que você encontrou o seu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Declare, eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Assim como Maria, Senhor Jesus Cristo, nós escolhemos a Ti, nós escolhemos estar contigo, Pai. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é
custava muito caro. Mas o que te custa muito caro hoje é o seu tempo. O seu tempo te custa muito caro, mas para Deus não é caro. É o que de melhor você pode derramar aos pés do Senhor. Então eu te convido, se derrame verdadeiramente aos pés do nosso Deus. Não importa com quem está do seu lado, não importa qual é a sua vida lá fora. Pense no seu Senhor, que Ele te ama, Ele tem o melhor para fazer na sua vida. Então eu quero convidar a todos para dizer: eu encontrei o meu tesouro. Mas diga verdadeiramente para o inferno ouvir, para os céus ouvir, para toda a potestade ouvir, que o seu tesouro é o Senhor. Amém? Você crê nisso? Então vamos declarar? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. As palmas vão ao Senhor, vamos lá? Nessa noite teu coração, dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. O Senhor nunca vai se arrepender, porque Ele é digno de toda honra. Escolha o Senhor todos os dias. Terá toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro declara: toda língua
Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Continua aplaudindo bem forte ao nosso Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Grande é o teu nome neste lugar. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido. Seja engrandecido. Seja engrandecido. Manifesta o poder da tua palavra aqui, Senhor. Manifesta o poder da tua palavra sobre cada alma que aqui chegou. Manifesta a tua cura. Manifesta a tua salvação. Manifesta, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor habita em meus louvores. Esse ambiente está tomado pela tua glória. Esse ambiente foi preparado, Pai, para a tua manifestação, para o teu mover, para o teu querer. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Declara isso no seu lugar, igreja. Começa a atrair a glória de Deus para a tua vida. Começa a atrair a glória de Deus para esse lugar. Porque onde há a glória de Deus, milagres acontecem. Aonde há a glória de Deus, tudo que está retido é liberado. E nós cremos nessa noite que Deus já está fazendo algo sobre nós, porque nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos sair da nossa casa. Nós escolhemos estar aqui reunidos no nome santo do Senhor, para oferecer a Ele o nosso louvor, o nosso sacrifício vivo de adoração. Nós escolhemos estar aqui nos derramando aos pés dEle. E eu tenho certeza que algo sobrenatural já está preparado para aqueles que o buscam. Se você puder fechar os seus olhos como um ato de adoração e entrega, e levantar as suas mãos e começar a dizer que grande é o Senhor. Enalteça a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo que está aqui nessa noite. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Se apropria. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pai Santo és meu Deus eterno sobre toda a terra. Isso é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Declare no seu lugar. É o Senhor em quem nós temos a vitória.
Entrega a Ele o seu louvor. Só Deus eterno sobre toda a terra está. Glória a Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa confiança está posta em Ti, Pai. Nós Te exaltamos, Te engrandecemos. Reconhecemos o Teu senhorio. Reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos que Tu és o nosso Pai de amor. E em tudo o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor que está no controle de tudo, Pai. E nós cremos no Teu mover e na Tua ação para essa noite. Nós cremos no Teu mover e na Tua ação aqui neste lugar. E nós cremos que sairemos aqui impactados pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. E se você acredita dessa maneira, aplauda o Senhor bem forte. Amém? Boa noite, amados. Gostaria de fazer um convite a você que está em casa, a vocês aqui, para a gente orar pela nossa família, né? Antes da gente se sentar para a gente cultuar, que nós possamos, nesse mesmo espírito de adoração, que a gente comece a colocar agora a nossa fé. Eu vou falar e vocês repetem, mas não é só uma repetição. Creia nisso que você está falando, né? Profetiza. Dizem que quando o crente fala, ele profetiza. Então vamos profetizar a respeito das nossas famílias, amém? Repita assim: Pai, Te apresentamos as nossas famílias da nossa igreja. Pedimos que a Tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, cada esposa e filhos. Que a Tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença, condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão, perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na Tua presença. Coloca os Teus anjos protegendo, guardando, livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a Tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e de grandes milagres. Abençoe o nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que Seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarde, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade em nossa casa e que possamos Te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Boa noite, igreja, paz. Podem se assentar, por gentileza. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Antes de tudo, eu queria perguntar se tem algum visitante aqui conosco hoje. Glória a Deus. Muito bem-vindos todos vocês.
Nós somos a Igreja da Fé Cristã. Nós temos os nossos cultos todas as sextas-feiras, às 20 horas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 19 horas. Eu queria pedir para vocês que estão aqui no culto presencial, assim que chegarem na igreja, façam seu check-in no Facebook. Isso também é uma ferramenta de evangelismo. As pessoas que te seguem, que têm o seu contato virtual, elas acabam vendo que você participa de uma igreja, talvez se interessem, e quem sabe você seja um canal para que elas encontrem a Jesus dessa maneira. Nós temos também as nossas redes sociais, o Instagram, @Igreja da Fé Cristã, e o nosso YouTube. É importante que os irmãos assistam pelo menos 2 ministrações durante a semana, para sermos cada vez mais edificados e alimentados. Nós não conseguimos sobreviver no nosso corpo físico nos alimentando apenas 1 ou 2 vezes na semana, e assim funciona também na nossa vida espiritual. Nós precisamos cultivar aquilo que nós recebemos aqui também na nossa casa. Isso é muito importante. Amanhã nós teremos o nosso encontro de jovens e adolescentes às 18 horas. Se você é jovem, adolescente, ou se você tem algum jovem ou adolescente em casa, traga para cá. Não estão convidados, estão todos convocados a estarem aqui conosco. Nós estamos aprendendo sobre o Sermão do Monte, já fomos muito abençoados e cremos que o Senhor ainda tem muito mais sobre nós. Importante que nós não teremos a Santa Ceia nesse domingo devido às eleições. Ela foi remarcada para o dia 13, mas ainda teremos o nosso culto de domingo. É importante os irmãos estarem aqui e também cearem conosco, se assentarem à mesa com Cristo, em nome de Jesus. Aplaudam ao Senhor, obrigada. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Calma aí que tá fraco. A paz do Senhor, igreja. Agora tá legal, agora tá bom. Aos irmãos que não me conhecem, eu sou o Eduardo, tenho pouco mais de 4 meses nesse ministério, e eu queria dizer que eu estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui, e dizer que esse local, esse espaço, esse ministério foi um local muito importante para que eu me aproximasse e para que eu tivesse uma realidade de aproximação de Deus muito única, né? Aqui foi o local onde eu atingi um nível de intimidade com Deus impressionante, e eu creio que não seja diferente com todos vocês, né? A verdade é que não existe nenhum espaço, nenhum lugar, nenhuma instituição ou nenhum estabelecimento que se compare à casa de Deus, à casa do Senhor, né? E nós, somente quando vivemos essa realidade, entendemos que aqui dentro nós estamos percebendo o que Deus tem feito nas nossas vidas e o quão único isso é, né? Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fez, né? Naquilo que fizer. A palavra de Deus está basicamente dizendo que nós seremos felizes e realizados enquanto seguirmos as leis e mandamentos de Deus. E é na casa de Deus o principal local onde nós recebemos esses mandamentos, esses ensinamentos, ou não? Aqui é o espaço onde a gente recebe semanalmente palavras para que nós nos aproximemos, para que nós estivéssemos cada dia mais próximos de Deus. E estar próximo de Deus, viver os mandamentos e as regras de Deus nos aproxima do que é a felicidade e a realização. Olha que bonito. E somente quando nós vivemos essa vida com Deus e sentimos essa presença de Deus, a gente consegue perceber o mover dele nas nossas vidas. Nós não precisamos trazer a nossa rotina, as nossas vidas aos sentimentos negativos, uma vez que nós entendemos que nós estamos debaixo e sob a proteção e o amor de Deus. Não é necessário a gente temer, a gente ter estresse durante o dia a dia. É claro que isso acontece, mas a gente sabe que a conclusão para aquilo que a gente ansia, a gente sabe que as dificuldades serão superadas porque nós estamos debaixo do poder de Deus.
E isso é muito bonito. Isso que eu acabei de falar, essa entrega para Deus e esse entendimento de que Deus é o ser que cuida da gente, que tem esse carinho por nós e que não existe necessidade ou razão pelo qual a gente se preocupe com as situações do nosso dia a dia. Isso tem um nome na Bíblia, isso tem um nome, se chama provisão. Levanta a mão quem já ouviu sobre provisão. É isso. Provisão significa entender que existe um ser que, independente das situações que nós estamos habituados no nosso dia a dia, Ele vai cuidar da gente. Ele vai estar lá. Da mesma forma. Ele nos conhece, Ele nos ama e Ele não permite que nada de ruim nos aconteça. Amém? Glória a Deus. É importante que nesse caminho a gente fale de algo importante nas nossas rotinas e algo que tem que ser vivo na gente, que se chama perseverança. Levanta a mão quem é perseverante. Glória a Deus. Ser perseverante e perseverar naquilo que nós cremos é legal e é importante porque muito em breve a gente vai poder perceber, vai ser visível que Deus vai prosperar o teu povo. E prosperar o teu povo significa fazer que aquilo que parecia imóvel vai começar a se mover. Aquilo que parecia incurável vai começar a se curar. Aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer. E a gente vai entender que existe um ser que vai concluir aquilo que para a gente parece não ter conclusão. Para a gente pode parecer não ter sentido. Para a gente pode parecer não ter lógica. Mas para Deus não é assim que funciona. Deus tem poder de fazer aquilo que para nós parece ser impossível. E isso é o mais bonito. Amém? Glória a Deus. Para isso acontecer, como eu falei, a gente precisa de perseverança. E a igreja precisa ser firme, forte, para aguentar momentos ruins, como a gente falou aqui nas semanas anteriores. Ser perseverante vai nos trazer as bênçãos de Deus. Olha só. Que Deus revelou aqui, que bonito. Eu creio que a igreja seguirá perseverando. E nós seremos muito abençoados por Deus. O mundo atribuirá os milagres de Deus nas nossas vidas a palavras como sorte e coincidência. A realidade é que nós vamos perceber que aquilo que para a gente realmente é difícil, é complicado, é impossível e muitas vezes é improvável, para Deus é isso. É um estalar de dedos que acontece. Então, esse é o local, amados, mais valioso que a gente pode frequentar. Esse é o espaço que nós estamos agora, que vai nos proporcionar as bênçãos que a gente espera e que a gente confia em Deus. Vou pedir para o Gabriel colocar para a gente aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Pode passar, por gentileza. Assim nós, que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos do bem. Até aqui. Vocês conseguiram perceber o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que mesmo diferentes, e todos nós somos diferentes e temos as nossas
faltas de similaridade, nós temos as nossas discordâncias em alguns sentidos, nós fazemos parte do mesmo corpo. E esse é o nosso corpo. Esse é o corpo de Deus. E Deus confiou em nós a manutenção da sua casa. Deus confiou em nós a obrigação de fazer com que esse local siga acontecendo, siga levando a gente para o caminho correto, e mais do que isso, que esse local seja o caminho para que novos corações, novas vidas, novas almas sejam salvas. Então essa obrigação de manter as pessoas próximas de Deus, de nos manter próximos de Deus, essa obrigação é nossa. E isso é o mais legal, porque uma vez que nós frequentamos um local onde nós recebemos coisas, onde nós adquirimos conhecimento e onde nós levamos ensinamentos para a nossa trajetória, e a responsabilidade pela manutenção desse espaço não é nossa, nós temos a consciência de que nós podemos entrar e sair no momento em que nós queremos e que achamos importante. A graça de contribuir para a casa de Deus é uma graça que nos mantém firmes na rocha, por nós entendermos que estamos aqui e somos responsáveis pela manutenção desse espaço. A realidade, amados, é que hoje os recursos financeiros, eles dominam a economia. Hoje em dia, diferente dos tempos passados e diferente dos tempos que a gente tem lido na Bíblia, dos ensinamentos que nos são passados, produtos são produzidos e vendidos de uma matéria-prima. Serviços são feitos através do teu tempo de dedicação. Isso acontece em indústrias, comércios, hospitais, hotéis, nas nossas casas. Não é diferente na casa de Deus. Não é diferente. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus levantou o teu povo para que trabalhasse na manutenção do reino dele na terra. Talvez pela priorização dos recursos financeiros que eu mesmo mencionei, até nós, povo de Deus, temos perdido essa prática de contribuir, perdido essa prática de auxiliar, de manter, de prover a casa de Deus. Mas a palavra de Deus em Efésios diz, por exemplo, que Deus já nos abençoou com tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós ansiamos. É semeando que nós iremos prosperar, é semeando que nós iremos crescer, é semeando que nós iremos avançar e chegar em mais corações. A nossa obrigação, além de manter a casa de Deus, é chegar em mais corações, chegar em mais pessoas. Amém? Nesse momento, eu vou pedir que você separe o teu dízimo, a tua oferta, que você separe o teu melhor. O pessoal está passando com os envelopes. Que o nosso dízimo e a nossa oferta não seja um fardo, um peso, e não deve ser, não pode ser, que seja uma contribuição realmente do coração e que a gente consiga perceber a cada dia a nossa importância aqui dentro. Amém? Podem trazer, por gentileza. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para
Vamos ficar em pé. Estenda as mãos para cá. Diga assim: Pai querido, Deus amado, o Senhor tem nos propiciado a bênção do céu, vivendo aqui na terra. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma milagrosa. E por conta disso, nós somos gratos e reconhecemos o teu favor. Te entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, e cremos, Senhor, que a tua casa precisa ser cuidada por nós. E é por isso que nós temos este amor no nosso coração, de fazer sempre o nosso melhor. Recebe, Senhor, nesta noite, o nosso sacrifício de amor, e nos prospera, nos abençoe, porque nós queremos fazer muito mais, porque o teu reino aqui na terra precisa ter pessoas prósperas te servindo. Conte, Senhor, conosco. Abençoe, Senhor, os nossos empreendedores, empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, trabalhadores comuns, aqueles que te ofertam o suor do rosto, o cansaço do corpo e os calos das mãos. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar. Eu gostaria só de fazer menção à nossa querida Ana Pardo, que está aqui, ela candidata a vereadora. Estamos orando por você e queremos que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, tá bom? Amamos você. Gostaria de chamar a nossa preletora desta noite, a Dirce Ribeiro, pastora deste ministério. Seja bem-vinda. Vamos orar para abençoá-la. Estenda as mãos para cá. Diga: Deus, que a tua unção se faça presente na vida da nossa pastora, que ela possa hoje nos ensinar a respeito daquilo que precisamos aprender. Queremos em nome de Jesus receber aquilo que o céu tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, está abençoado. Não precisa colocar o BG hoje, o fundo, tá bom? Por conta dos direitos autorais. Seja bem-vinda e Deus te abençoe. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Que a graça e a paz esteja conosco. Para vocês que estão em casa nos assistindo, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui, que glória a Deus que vocês vieram à casa do Senhor. Repita assim comigo: o cansaço e o desânimo não governam a minha vida. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Não coloque expectativa em pessoas, coloque sempre nele, que agora não seja mais eu falando como o pastor disse, mas o Espírito Santo falando através da gente, amém? Todos os que soam aqui têm esse encargo, que o Espírito Santo fale através dele. É assim que a palavra é ministrada no coração de cada um. Não somos nós que fazemos nada, e glória a Deus que não somos nós. E que o Espírito Santo nessa noite possa falar muito ao coração de vocês. Nós estamos iniciando hoje a terceira série de ministrações. A primeira foi Dias Melhores Virão. A segunda, Uma Igreja Forte em Tempos Difíceis. E a terceira que nós estamos começando hoje, que é Colocando Minha Vida em Ordem. Amém? Que nós possamos colocar a nossa vida em ordem. Quando o rei Ezequias ficou doente, o profeta foi até a casa dele, o profeta Isaías, e disse para ele: Deus está mandando você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele virou do lado e orou. Quando ele orou, Deus acrescentou à vida dele mais 15 anos. Mas aí ele teve o quê? Mais tempo para colocar a sua vida em ordem. Nós também temos que nos dedicar a isso, a colocar a nossa vida em ordem. Amém? E o que nós vamos falar hoje,
Fiquei muito feliz quando eu recebi esse esboço. A hora que eu li, eu fiquei muito contente, porque quem me conhece vai saber o porquê. Nós vamos falar hoje vencendo a ansiedade. E, assim, eu sou uma pessoa que tem lutado bastante contra esse ponto na minha vida. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que melhorar muito. Não estou 100%, mas glória a Deus, já uns 70% aí eu estou. Fico muito feliz de estar vencendo e eu acredito que vocês também podem vencer. Esse é um ponto em que ele destrói a sua vida. A ansiedade, ele faz você dizer coisas que você não quer, pensar coisas que não quer, agir de forma que não deseja e até os seus princípios você negligencia. Porque ela te dá medo, então no medo você esquece dos seus próprios princípios. Então vença a ansiedade, ela causa uma desordem muito grande na sua vida. Uma desordem que depois nós vamos ter que arrumar. E como a gente está falando aqui, colocando minha vida em ordem, nada melhor do que começar por esse ponto. Para vocês terem uma noção da minha ansiedade, Deus me livre, não quero ela para mim não. Da ansiedade que eu sentia, eu roía as unhas, chegava a doer os dedos porque ficava na carne viva. Ao dormir, eu travava o maxilar, acordava com tudo dolorido e a cabeça doendo. Os dentes são quebrados por causa de ranger os dentes. Tudo isso por causa da ansiedade. E isso é dos males o menor ainda. Mais para frente, vocês vão perceber o quanto mal a ansiedade nos causa. Lá em Mateus 6:25, Jesus disse: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Em Eclesiastes 11:10 diz: afaste do coração a ansiedade. Deus deseja que sua vida esteja em ordem, limpa e organizada. Esse é um desejo de Deus para a nossa vida, que ela esteja limpa, organizada, em ordem. Em Colossenses 2:5 diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Como vocês estão vivendo em ordem e a sua fé está firme em Cristo. Faltando praticamente 3 meses, né? Nem isso ainda para acabar o ano. É a melhor tempo para a gente começar a arrumar a nossa casa, a nossa vida. Não deixa para o ano que vem. O ano que vem eu vou fazer tal coisa. Não, começa agora. Já começa a organizar. Já tira de você aquilo que você viu que durante todos esses outros meses você acumulou e não é bom. Então retira, já vai retirando, já vai fazendo uma limpeza. Vai plantando novas sementes desde já. Para em 2025 você ter uma colheita excelente. Amém? É impressionante como a desordem nos atrasa a vida. Uma vida desorganizada, ela traz muitos males para a gente. E um deles, gavetas desorganizadas atrapalham a vida das secretárias. Você já vê um escritório bagunçado, que você não encontra nada? É muito difícil. Mesas desorganizadas geram estresse na vida dos executivos. Trânsito desorganizado provoca caos na vida dos motoristas e da cidade. Cozinha desorganizada inferniza a vida das cozinheiras. Mulheres, alguém consegue fazer alguma coisa numa cozinha desorganizada? Não tem como. Dívidas desorganizadas levam ao fechamento de empresas. Hospitais desorganizados levam à morte aos seus pacientes. Filhos desorganizados provocam a ira dos seus pais. Pessoas desorganizadas geram vidas desorganizadas. Quando não temos organização, tudo na nossa vida vai estar desorganizado, tudo. Não adianta você pensar, não, minha vida espiritual ela é bem organizadinha. Mas se você é toda desorganizada, não tem como isso acontecer. Em geral, a desordem nos traz
perdas, tristezas, ira, conflitos, doenças, improdutividades e aborrecimentos. Só nos traz males. Se nós sabemos, todos nós sabemos, não sabemos, que a desorganização só nos traz prejuízo, então por que a gente continua vivendo assim? Por que continuamos com relacionamentos sem ordem, sem respeito, sem mutualidade, casamentos desorganizados, desanimados, enfraquecidos, amizades rasas, interesseiras, superficiais, coração desequilibrado, abatido, ferido, emoções desequilibradas, descontroladas, vulneráveis, espírito instável, inseguro, abalável, trabalho desorganizado, sem resultados, sem perspectiva de melhoras, casa bagunçada, filhos incontroláveis, ambiente sujo, saúde desorganizada, fraca e em risco. Irmãos, tenha certeza que não é esse desejo que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Ele quer que você viva, porque a palavra diz assim que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Se vivemos desta forma, não temos vida nem em abundância, nem pouca vida, quanto mais em abundância. Então precisamos consertar isso. Precisamos, porque Deus deseja que sua vida esteja em ordem e firme em Cristo. O que ele falou, o que eu falei lá ali no começo, não estejeis preocupado com a sua própria vida. Nesse momento, quando a gente está fazendo tudo isso aqui, a gente vê bem que a gente não está preocupado mesmo com a nossa própria vida, né? Nem com o interesse de Jesus na nossa vida, nem o que a gente tem para oferecer para Ele. Porque se a gente deixa a nossa vida chegar nesse caos, isso significa que a gente não tem nenhum respeito pela morte dele na cruz. Significa que a gente negligenciou um ato que ele fez, porque não estamos cuidando de nós mesmos. Como você pode amar seu próximo, dizendo que a sua vida está desse jeito? Então, nesse mês, nós vamos estar falando sobre como arrumar a nossa vida, essas próximas semanas que virão. E eu acredito que vai ajudar muito a todos nós, como essas outras ministrações já nos ajudaram bastante. Já aprendemos muito com cada pastor que subiu, cada irmão que veio até aqui. E nos passou esse ensinamento. E assim como eles fizeram, esse mês também será frutífero para nós, amém? Quem crê que a sua vida vai mudar, que vai conseguir pôr em ordem, em nome de Jesus, amém? Você precisa colocar a sua vida em ordem em duas áreas: a vida interior, o seu eu, suas emoções, sentimentos, pensamentos, dúvidas, questionamentos, traumas, dores, alegrias, tristezas, medos, sonhos, etc. Precisamos colocar o nosso interior, arrumar tudo que está aqui, tudo aquilo que nos traz dor, tudo aquilo que nos traz ansiedade. Colocar em ordem, para nos livrarmos disso. E a vida exterior, casamento, relacionamento, filhos, trabalho, estudo, carreira, saúde, etc. Deus deseja que você organize seu mundo exterior e tenha certeza, Ele vai ajudar você nesse grande desafio. Só Deus para nos ajudar nesse grande desafio. Sem Ele não vamos conseguir, com certeza. Podemos colocar em prática vários pontos, mas se não colocarmos em prática a palavra de Deus, não conseguimos nos ajustar. Você não estará bem por fora, se não estiver bem por dentro. Provérbios 15, 13 diz assim: a alegria do coração transparece no rosto. Isso aqui é verdade. Quando você chega na igreja, a pessoa fala assim: o que aconteceu hoje? Você não está bem, né? Você está cansada, brigou com o marido. Então, a gente sabe que a alegria do coração transparece no rosto.
Então, como vamos fazer para vencer a desordem gerada pela ansiedade? Vamos abrir nossa Bíblia, então, em Mateus 6. Projeta para nós, por favor. Do 25 ao 34, nós vamos ler. Amém? Foi aí, som? Eu vou lendo enquanto eles colocam. Disse Jesus: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a sua vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Basta a cada dia o seu mal. Diante disso que a gente leu, a gente pode dizer que está vivendo dessa forma? Que está cumprindo com o que Deus nos manda? Esse é um sermão do monte. Foi Jesus que falou isso. Ele estava nos ensinando como viver melhor a nossa vida. Quando estou ansioso, geralmente as coisas não funcionam bem e acabo gerando mais bagunça. As preocupações excessivas, isso é a ansiedade, é uma das piores enfermidades que acompanha o coração das pessoas em todo o mundo. Então, a ansiedade, ela gera seus frutos, ela cria raízes, ela tem os filhos dela em nós, na nossa saúde. O que ela causa? Dor de estômago, gastrite, úlcera, calvície, cabelos brancos antes do tempo, desequilíbrio hormonal, alteração na pressão arterial, alteração na taxa de glicose, descontrole do colesterol, pesadelos, noites mal dormidas, alterações no humor. E aí vai. Relacionamento frustrado, decepções constantes, dores de cabeça em excesso. Qual de nós já não teve um ou mais desses sintomas? Quem de nós pode dizer isso? Que não tivemos nenhum? Não, eu nunca tive nenhum desses daí. Eu mesmo disse no começo, a dor de cabeça que eu senti era muito forte. Muito forte. O músculo da boca, eles falam que é o músculo mais forte que tem. E quando você pressiona, ele dói a cabeça inteira. E ficava ali, tomava muitos relaxantes musculares e nada de melhorar isso. A ansiedade. Aí você me pergunta, por que dessa ansiedade? Sei lá. Não faço ideia do motivo da ansiedade. Eu estava dormindo, acordava assim. Alguma coisa que aconteceu durante o dia, é isso que a gente faz. Algo que nos preocupa durante o dia, a gente leva para o nosso sono. A gente dorme com aquilo, a gente acorda pensando, a gente vive o problema.
A ansiedade rouba a paz prometida por Deus no meio da tormenta. A ansiedade, ela rouba essa promessa que Deus te deu. Ela faz com que você não acredite no que Ele está dizendo. Ela faz com que você acredite nas mentiras que o diabo traz para a sua vida, mas não nas verdades de Deus. Neste texto, podemos destacar 3 características da ansiedade. A primeira, a ansiedade é incoerente. Verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O que Deus está dizendo aqui, você está se preocupando com coisa pequena e esquecendo da sua vida. Você não está vivendo sua vida porque se preocupa com o que Ele disse que Ele cuidaria. A ansiedade é incoerente, não te faz pensar direito, não te faz pensar com coerência, não te deixa raciocinar. Ela faz com que você esqueça que você é muito importante para Deus e Ele sabe de tudo que você precisa. Segundo ponto, a ansiedade é irracional. Versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha aí para o seu irmão do seu lado. Veja se ele é mais importante que um passarinho. O que você acha? Ele é mais importante que o pardal? Se aos seus olhos o seu irmão é mais importante que um passarinho, imagine para Deus. A ansiedade é irracional. Como eu já disse, ela não deixa você pensar direito, ela te deixa meio burra. Vamos falar português, claro. Ela nos deixa. Eu estava falando com a Joyce agora há pouco, eu falei assim, eu tenho até autoridade para falar sobre isso agora, gente, porque deixa mesmo. Deixa, você não pensa, você só fala e você só faz. Nem pensa no que você está fazendo, porque você tem que ser rápido, você é ansioso, você tem que resolver. Você tem que resolver o quê? O que está determinado não muda. Aquilo que tem que ser já é. A preocupação, a ansiedade, ela não muda a sua vida. A oração muda. Mas e é para você ir orar se você já quer ir fazendo? Não dá nem tempo de Deus te dizer alguma coisa, você fala assim, Senhor, eu quero fazer tal coisa. O Senhor confirma? Tá, já estou fazendo. Não deu tempo. Não deu nem tempo de Deus te responder se sim ou se não. A gente já foi lá e fez. Então, ela é irracional. Terceiro ponto. A ansiedade é ineficiente. Verso 27. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem, irmãos? Por mais que a gente se preocupe, dá para a gente acrescentar 1 hora para a nossa vida? Dá para a gente fazer alguma coisa diferente? Dá para você mudar a vida do seu irmão com quem você está preocupado? Com o seu esposo que você... eu não quero que meu esposo faça as coisas assim, eu quero que meu esposo faça assado, eu quero que a minha esposa haja dessa maneira. Tem como você mudar o seu esposo ou a sua esposa? Tem como mudar os seus filhos? Não tem. Então, ela é incoerente. Só a oração pode fazer essas mudanças na nossa vida. E se ela não mudar, você vai enfrentar o problema com toda a calma, sabendo que Deus cuida de você. E isso que você está passando vai passar. Esse problema é passageiro. O seu Deus é eterno. Amém? Então, diante dessa situação, como posso vencer a desordem que a ansiedade tem gerado na minha vida? O que fazer para a gente vencer essa desordem que já provocamos na nossa vida? Eu vou apresentar para vocês 4 pontos. Você precisa desenvolver fé em Deus. Verso 30.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Aqui Cristo foi até gentil com a gente, né? Homem de pequena fé. Homem sem nenhuma fé mesmo. Se tivermos, é bem pequena realmente. Mas ele ainda nos diz, homem de pequena fé, porque ele acredita na gente. Ele acredita que a nossa fé pode aumentar. Ele acredita que a gente pode fazer diferente. Ele sabia do que éramos capazes. Deus sabe o que somos capazes em Cristo Jesus. Se nos dedicarmos, se nos determinarmos a seguir a Cristo verdadeiramente e a sua palavra. Se nós decidirmos que vamos seguir Ele e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, a nossa fé pode mudar tudo na nossa vida. A palavra diz assim, se você não tem fé, peça a Deus, que Ele te dá. É preciso de fé para viver e para morrer. Você precisa da fé para você viver e para morrer das coisas que não é necessárias para a sua vida. Que você as tornou importantes. Elas devem morrer na nossa vida. Como Cristo está dizendo aqui, como Ele está nos ensinando no Sermão do Monte. Não é fé na vida, como diz a música popular brasileira. É fé na pessoa de Jesus, no Filho de Deus. Nós temos que ter a nossa fé firmada em Cristo. É assim que a gente muda a realidade da nossa vida. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Você não pode vencer a ansiedade na sua vida sem fé. O primeiro ponto aqui, se nós não tivermos fé, não há como vencer. Não há. Na primeira ministração que eu fiz, que foi Dias Melhores Virão, o melhor tempo é agora, eu disse isso para vocês. Só Deus sabe o quanto eu repeti esse versículo essa semana. Que Ele lança todas as suas ansiedades sobre mim. E é verdade. Porque a palavra precisa cair no nosso coração para ela ter efeito. A palavra é viva e eficaz. Ela tem que cair no seu coração e ela terá efeito sobre a sua vida. Amém? Então, o segundo ponto para você vencer a desordem na sua vida, você precisa aprender a abrir mão das coisas menores. Abra mão daquilo que Deus disse que Ele cuida. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Comer, beber, vestir. Isso, a gente passa a nossa vida inteira nos preocupando com isso. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E por quê? Porque colocamos tudo o que fazemos em rede social, nas redes sociais. E aí as pessoas criticam. E aí você pensa, não, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que comer melhor, eu tenho que viver melhor, porque as pessoas estão vendo. É isso que Deus nos manda fazer? Você está ditando a sua vida? Quem está ditando a sua vida? Deus ou as pessoas? A palavra de Deus diz assim, desagrade aos homens, mas não desagrade ao Senhor. Então, não se preocupe. A palavra diz que Deus sabe que você precisa disso. Ele sabe, Ele te fez. Ele sabia que você precisava de coração, Ele sabia que você precisava de cérebro, Ele sabia que você precisava de sangue correndo, Ele sabia até que você ia ter que beber muita água, porque 70% do seu corpo é só de água. Deu mais água do que comida, hein, gente? Olha aí a gente fazendo errado aí, ó. Comendo mais do que bebendo. Ele sabe do que a gente precisa. Você acha que Ele não vai nos dar aquilo que a gente necessita, comer, beber e vestir? Ele diz, não se preocupe com isso, isso eu te dou. Com o que você precisa se preocupar então? Qual foi a ordenança de Deus para nós? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É só isso que Ele pede para a gente fazer, que a gente vá
e pregue o evangelho a toda criatura. Se preocupe com o sofrimento do seu irmão. Sabe aquilo que você passou? Por exemplo, eu passei, a ansiedade que eu tinha era horrível. Horrível, gente, o sentimento é muito ruim. Só quem tem, sabe. E ela, além de gerar todos esses problemas, ainda gera crise do pânico. Graças a Deus teve misericórdia de mim, eu não cheguei até aí. Mas ela gera. Ela só vai piorando isso. A ansiedade só vai prejudicando a sua vida. Então, precisamos agora se livrar disso e contar as nossas experiências para os outros que estão lá fora, esperando ouvir uma palavra como essa. Esperando ouvir, eu venci, você vence. Quem teve crise em casamento, eu venci. Eu estou com meu marido, eu venci a crise, você vence. Quem teve problemas financeiros, eu venci, você vence. Nós precisamos nos preocupar com isso. Mas eu não preciso trabalhar, precisa. Mas você não precisa trabalhar como se essa aqui fosse sua vida verdadeira, porque ela não é. Nós estamos sendo preparados para morar com Deus. Nós vamos ter uma vida eterna. Essa vida é passageira. E Deus diz, enquanto vocês estiverem aqui, preguem o evangelho. Levem mais pessoas com vocês para o céu. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Porque a gente não está fazendo o que o nosso Senhor, que a gente fala, não fala? Cristo é meu Senhor e Salvador. Mas nós não estamos fazendo o que Ele nos manda. Por que você está tão ansioso sobre este assunto? Esse assunto pertence a Deus. Confie que Ele vai cuidar. Ocupe-se com coisas maiores, como sua vida espiritual, o sofrimento do seu irmão, a sua família, o seu trabalho. Você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Quando você solta a âncora de um navio, ele para. Não tem como ele sair dali. E a ansiedade faz isso com a gente. Ela faz você ficar parada no mesmo lugar. Por mais que você lute, por mais que você tente sair dali, você não consegue. É aquele ditado que diz, é nadar e morrer na praia. Então vença essa dificuldade que a ansiedade tem colocado na sua vida, arrume sua casa. Ou você crê, depende e vive, ou você controla, se preocupa e morre. Terceiro ponto, você precisa redefinir suas prioridades. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente obedecer a Deus, fazendo o que Ele está nos mandando, buscando em primeiro lugar o reino dEle, tudo nos será acrescentado. O profeta Elias, ele não fugiu de Jezabel, foi para dentro de uma caverna se esconder? Quem trouxe comida para ele? Um corvo. É possível isso, gente? Para Deus é. Ele disse que Ele se preocupa. E vocês leem na Bíblia alguma coisa dizendo que Elias pediu? Elias pediu para Deus comida? E mesmo assim Ele mandou. Então Ele sabe que a gente precisa. Não é verdade? Então não se preocupem com isso. Se preocupem com as coisas de Deus, com o seu reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Todos nós temos prioridade. Não precisa ser cristão para tê-las, basta existir. Todos nós temos essas prioridades. E quais são? Saúde, família, emprego, conforto, segurança. Nós temos essas prioridades. Você acha que você pode garantir sua segurança? Você pode garantir o seu conforto? Você pode garantir o seu emprego? Que a sua família viva bem, esteja unida? Não podemos garantir nada. Não é nós que fazemos. Por mais que nós esforçamos de novo, quem está fazendo tudo é Deus. Nós é que não estamos fazendo a nossa parte, mas Ele continua fazendo a parte dEle. Ele continua mantendo a nossa segurança, Ele mantém a nossa família, Ele nos sustenta.
Mas nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Muitos falam assim que o jugo é pesado. Jesus fala assim: troque seu jugo com o meu, que é leve. Meu jugo é leve. E a gente ouve muitas pessoas dizendo: não é, o evangelho é pesado. O evangelho, não quero mais seguir não, ele é pesado. É pesado para quem não faz por amor. É pesado quando você faz obrigado. Tudo que você faz por obrigação é pesado. Por que aqui ele diz que o jugo dele é leve? Porque quando você ama, você faz por prazer. E aí obedecer é muito fácil. Muito fácil. A gente corre atrás, como está escrito aqui, de coisas pequenas. Essas são nossa prioridade. Todo mundo vai ter uma prioridade. Só que, como eu disse, Ele é nosso Senhor. Não há nada que você possa fazer para Ele. Não há nada. Porque, às vezes, a gente fala: você está com problema na família? Agora eu vou orar. Estou com problema no meu emprego? Não, você manda ele embora, eu vou jejuar, vou orar, porque daí Deus vai me ouvir. Eu vou buscar Deus. Vou buscar Deus, porque Ele vai me ouvir. Ele tem que me ouvir. E aí, se Deus não faz, você fala assim: mas Deus, olha aqui, eu estou jejuando, estou orando, estou fazendo a minha parte. Você tem que fazer isso não por obrigação, mas por amor. E não só quando está com dificuldade, sempre. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não espere as coisas estarem ruins, porque quando o dia mal vier e ele vem, você estará firme na rocha. E não precisará se preocupar, porque Deus vai estar à frente. Como a gente falou nas primeiras ministrações, lembre-se quem é seu amigo. Lembre, Deus é por você. É Ele que cuida. É Ele que cuida, é tudo dele. Ele não tem nada, como eu falei para vocês, não tem nada que vocês possam dar para Deus, não há nada que a gente possa dar para Deus, porque é tudo dele, tudo é para Ele, tudo veio dele. Ele comprou sua vida por um alto preço. Foi muito caro que Ele pagou por nós. O que isso significa quando alguém compra alguma coisa? Que é dono. Então nós seríamos escravos, não seríamos? Mas Ele nos chama de filhos. E Ele nos dá a opção de obedecer. Ele não exige a nossa obediência. Ele diz: filho, obedece porque você vai viver melhor. A gente não faz isso com nossos filhos? Filho, me obedece. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei como você tem que viver. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E o quarto, você precisa viver o hoje e não se estressar com amanhã. Verso 34. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui Deus está nos dizendo: se preocupa com o hoje, viva seu hoje, viva sua vida. Jesus, como eu falei, Ele falou: eu vim para te dar vida e vida em abundância. A partir do momento que você sempre se preocupa com amanhã, você deixa de viver a sua vida. Você deixa de curtir a sua família. Você deixa de curtir os seus amigos, os seus pais. Quando você vê, seus filhos cresceram, seus pais morreram, você envelheceu. Sua vida passou e você nem sabe o que você fez dela. Você não viveu uma vida em abundância. Outra parte da Bíblia fala, a nossa vida tem que ser boa, agradável e perfeita. Você tem vivido uma vida boa, agradável e perfeita? Se nós estamos vivendo assim, estamos como Deus quer que estejamos. Porque Ele deseja que tenhamos uma vida boa, agradável e perfeita. O texto que lemos dá todo o recado em poucas palavras. O amanhã trará suas próprias preocupações. E também, não se preocupe com o ontem. O que já passou, passou. Ah, mas eu tinha tanto sucesso no passado, agora estou assim. Gente, que eu falei, nós plantamos umas sementes, podemos ter plantado sementes erradas. Vamos ter que colher. Daqui para frente, plante a semente certa. Sua colheita será maravilhosa a partir de hoje.
Plante a semente que Deus manda você plantar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vença a ansiedade que faz com que você negligencie tudo aquilo que Deus te manda fazer. A ansiedade, ela faz a gente se esquecer das verdades de Deus. Você confia na mentira do diabo. Porque você quer resolver no seu próprio braço. Você acha que Deus não pode fazer aquilo para você. A sua fé fica pequena. Viva o dia de hoje com os pés no chão, o coração cheio de sonhos e a fé alimentada em Deus. E a certeza de uma vida livre da tirania e da ansiedade. De novo, Eclesiastes 11:10. Afaste do coração a ansiedade. Sabe qual é o pior efeito que a ansiedade gera na nossa vida? Ela nos distancia de Deus. Você para de crer, como eu disse, no que Deus é capaz de fazer por você. Todas as vezes que você ficar ansioso, foi assim que eu consegui. Melhorando. Gente, é sempre um dia de cada vez. Tudo na nossa vida é um dia de cada vez. Não adianta você tentar fazer tudo de uma vez só. Ah, mas eu fiquei ansioso de novo. Levanta e não tenha ansiedade. Repita a palavra de Deus. Repita. Acredite em Deus. Lute. A palavra diz, se você enfrentar o diabo, ele foge de você. E é através da palavra que você consegue fazer isso. Quando Jesus foi tentado, o diabo usou a palavra de Deus para falar com ele, para convencê-lo do que ele queria que fizesse. Mas Jesus conhecia o Pai. Nós precisamos conhecê-lo. E ele diz, não é bem assim não que a banda toca. Não é bem desse jeito. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder lutar contra as mentiras do inimigo. Ele vai sempre trazer, vai sempre falar na sua cabeça. Deus não vai resolver, está demorando, não vai acontecer. Age você, faz você, vai lá e acontece. Gente, é melhor a gente esperar a Deus do que fazer o que a gente tem feito da nossa própria vida. Amém? Então vamos buscar a Deus, vamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quando estamos ansiosos, começamos a duvidar do poder de Deus em libertar, curar, restaurar e salvar nossas vidas. Deus ama você e hoje Ele te convida a trocar sua ansiedade pela sua paz, pela sua proteção e pela sua provisão. Quem deseja isso na sua vida? Quem quer trocar nessa noite essa ansiedade que te atormenta pela paz do Senhor, pela provisão e pela proteção? Amém? Em Jeremias 50:34 diz, Redentor deles é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome, Ele mesmo defenderá a causa deles e trará o descanso à terra. É o Senhor que vai lutar as suas lutas, é Ele que tem lutado já, você não tem deixado Ele ir à frente, Ele é o general, é Ele quem faz todo o trabalho por nós. Ele só pede, ore, me conheça e saiba quem eu sou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? 2 João 1:3 diz assim, arrependa-se e creia hoje, porque a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Amém? Hoje, nessa noite, decida depender totalmente de Deus. Nós precisamos aprender a ser assim. Nossa cultura, o como fomos ensinados, foi de uma forma diferente, dizendo que nós deveríamos resolver os nossos próprios problemas. Mas nós temos a Bíblia que nos diz como eles devem ser resolvidos. E Deus diz, se preocupe com coisas maiores. Você tem coisas maiores para se preocupar. As outras eu acrescento à sua vida, porque eu sei que vocês precisam delas, amém? Vamos orar enquanto tocamos essa canção.
Lutamos com armas de Aí no seu lugar, converse com Deus. e nada irá Diga a Ele, troque o seu jugo com Ele. enquanto Fala que você deseja a proteção, a paz que Ele te dá, que Ele tem preparado para você. Nessa noite, alivia o teu coração. as tribulações. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos que não queremos mais ser ansiosos. Decidimos buscar em primeiro lugar o teu reino. Em nome de Jesus, venha nos ensinar a fazer isso, Senhor. Que nós possamos estar sempre contigo, fazendo aquilo que o Senhor deseja, sabendo que o Senhor é o nosso Senhor e é dono de tudo daquilo que temos. Tudo pertence a ti, Senhor. Retira todas as raízes que a ansiedade provocou na nossa vida. Cura a nossa vida, restaura a nossa saúde. Devolve, Pai, a nossa vida como o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver hoje e contigo, contando para as outras pessoas tudo o que passamos e o Senhor nos ajudou a vencer, dia após dia, um dia de cada vez. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, Senhor. Espírito Santo, quando estivermos fracos, pensando em desistir, achando que não conseguimos, que o Senhor possa falar e nos convencer da verdade de Deus, e que toda mentira do diabo caia por terra na nossa vida, não tenha mais poder de nos segurar, que nós possamos crescer em fé na presença de Deus, que possamos seguir em frente, corajosos e sendo fortes, assim como Deus deseja que sejamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça dessa oração, dessa canção, a sua oração. Confia no Senhor, que Ele todo mais acrescentará à tua vida. Que venha aos céus.
Saia daqui hoje, irmão, com a certeza no seu coração que se você permitir, Deus vai fazer o melhor para a sua vida. É Ele que te governa, é o Espírito Santo de Deus que te governa. Declare isso, é Ele que me governa. Não sou governado pelas minhas dificuldades, não sou governada pela minha ansiedade, nem pelas mentiras do inimigo. Sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Dá um abraço no seu irmão.